Oi, Isadora, tudo bem? Tudo ótimo, André. Semestre acabando e o ritmo de trabalho essa semana foi bem acelerado. Foi sim, André. E temos muita informação. Vamos ver no programa de hoje. Senadores decidem enviar para reexame da Comissão de Constituição e Justiça projeto que obriga que os próprios presos paguem pelos custos do período em que ficarem na cadeia. Proposta de emenda à Constituição da reforma tributária vai ser analisada pelo Senado no segundo semestre. Redes sociais do Senado alcançam números expressivos de seguidores com a divulgação da atividade legislativa. O Senado Notícias Revista começa agora. Os senadores decidiram em plenário que o projeto que obriga que os próprios presos paguem pelos custos do período em que ficaram na cadeia volta para reexame da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto já havia sido aprovado na comissão em 2018. Mas a autora do substitutivo, senadora Soraya Tronic, apresentou o requerimento para retirar o projeto da pauta, pois considerou que houve confusão entre os senadores na interpretação da medida. Para alguns senadores, ele estaria criando uma pena adicional. De acordo com a estimativa do Conselho Nacional de Justiça, cada pessoa presa no país custa até R$3 mil por mês aos cofres públicos. O projeto quer obrigar que os próprios presos paguem pelos custos do período em que ficaram na cadeia. O texto também prevê que até 1/4 da remuneração recebida pelo trabalho do condenado possa ser usado, caso ele não possua recursos próprios para o pagamento dos custos. A Lei de Execuções Penais já determina a indenização por parte do condenado quando possível. Pela nova proposta, o ressarcimento das despesas ao Estado se torna obrigatório. Esse projeto serve não apenas como um meio de fazer com que o preso efetivamente ressarça todo o prejuízo que ele está causando. Quando se comete um crime, não se comete um crime causando prejuízo apenas à vítima, se causa prejuízo à sociedade, porque a sociedade arca com o seu trabalho, com os seus impostos, com a hotelaria, com o pagamento, com a comida daquele preso. É isso que a sociedade não aguenta mais. Nós temos que parar de achar que preso é um excluído da sociedade. O preso fez a opção de cometer o crime. Então nós temos que tirar esse viés, esse véu do coitadinho e temos que passar a cumprir a lei e criar o código mais rígido. Nós temos que colocar para que possa ser um inibidor de crime, para que ele não pense em cometer o crime, para não pagar um preço de estar em regime fechado ou até mesmo pagar a sua permanência lá onde ele estiver. Eu entendo que esse projeto não vai nos conduzir a lugar nenhum. A impressão que passa é que ele quer simplesmente aumentar o castigo. Se é para alguém rico, com certeza um condenado já teve boa parte dos seus bens bloqueados, vendidos. Se trata de um pobre, o que vai acontecer é que o sujeito, além de sair da prisão sem ter um trabalho, estigmatizado por ter sido preso, agora vai sair com uma dívida provavelmente para o resto da sua vida. Agora, se o Estado brasileiro esteve ausente, ele é responsável. Não interessa qual presidente da República. Se o Estado brasileiro não deu a oportunidade às pessoas, ele é o grande responsável por essa criminalidade. Não é aquele que não foi para a escola particular, não foi aquele que não tem um diploma, não foi aquele que soube se graduar e que teve oportunidade de emprego. Vamos parar com essa palhaçada de dizer que o Brasil gosta de passar a mão na cabeça de bandido. Por favor, gente, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E durante a sessão, o senador Fabiano Contarato pediu a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a quebra do princípio da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, em conversas divulgadas pelo site Intercept Brasil. Nós temos que dar uma resposta, não como caça às bruxas, mas como apuração de um fato que viola a democracia, que viola o verdadeiro Estado democrático de direito. Nós temos que entender, e a população tem que saber, que não se trata, não estou entrando no mérito de nenhuma condenação e nem pleiteando liberação de ninguém, apenas primando para que se obedeça à Constituição Federal. Eu sempre me posicionei
votei, junto com a bancada do Paraná e tantos outros senadores, a favor do juiz Sérgio Moro, do Dallagnol e de toda a força-tarefa da Lava Jato. Eu só quero dizer que existe, para a sociedade, existe uma orquestração, na verdade, para denegrir a imagem do juiz Sérgio Moro, do Dallagnol e de outros membros da Lava Jato, através de atividades criminosas que vêm sendo elogiadas por muitas pessoas, apesar de serem criminosas. O juiz Sérgio Moro e toda a equipe escreveram uma nova página para a história do Brasil. Os senadores apresentaram uma proposta de emenda à Constituição que reforma o sistema tributário brasileiro. O assunto deve ser discutido nas comissões da Casa já no início do segundo semestre. O texto apresentado no Senado é o mesmo relatado na Câmara dos Deputados no ano passado pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Os senadores fizeram um acordo para que fosse apresentada uma proposta única de reforma tributária. Mas o Senado ainda vai ouvir o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, e o economista Bernard Api sobre o tema. A ideia é que a proposição seja analisada na Casa no segundo semestre, passando pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Se nós tivermos a possibilidade de ouvir diferentes pontos de vista em relação a uma matéria tão polêmica, será produtivo para o Senado e para os senadores poderem se debruçar com as suas equipes, com os técnicos, já que o Senado teve uma renovação de 60% nessa legislatura e os senadores querem se inteirar desse assunto em relação a esse debate da reforma tributária. A PEC relatada por Luiz Carlos Rauli e que serve de base para o debate no Senado extingue 8 tributos federais: IPI, IOF, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, Salário Educação e CID Combustíveis, o ICMS, que é estadual, e o ISS dos municípios. No lugar deles, devem ser criados um imposto sobre bens e serviços específicos, de competência federal, e outro imposto sobre o valor agregado, de competência estadual, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS. É uma proposta solidária e modernizadora, que transforma o modelo tributário complexo de hoje no modelo simplificado. Nós consideramos a mais importante das reformas, com a capacidade de aquecer o mercado, de melhorar o ambiente de negócios, de alavancar a retomada do crescimento econômico, com geração de emprego, de renda e de receita pública. O relator da proposta será o senador Roberto Rocha. Ele afirmou que a reforma é necessária para que o Brasil receba mais investimentos. E eu quero ouvir todos, não só do Senado, mas da sociedade, das forças de produção desse país, para a gente poder realmente botar esse país nos eixos. Eu compreendo que o Brasil precisa retomar a sua capacidade de investimento. A gente até entendia, há alguns anos atrás, na primeira metade do século passado, como é que você tinha uma carga tributária tão grande na indústria, na produção, e não no consumo. Não tinha como cobrar. Não tinha nota fiscal eletrônica, não tinha jeito, não tinha... Enfim, agora não justifica isso. E no plenário, os senadores ainda repercutiram o assunto, André. Foi sim, Isadora. A maioria declarou que é a favor da proposta e que considera a reforma tributária mais importante do que a da Previdência. Ela é tão importante ou mais importante para o país do que a da própria Previdência, porque ela vai definitivamente aquecer a economia, deixar as regras mais claras. Hoje é tudo muito confuso. O sistema tributário brasileiro, se perde muito tempo. Os empresários brasileiros estão clamando pelo excesso de tributos que nós pagamos no Brasil. Esse Brasil não anda, e não é apenas a reforma previdenciária, que eu sei que é extremamente importante, mas também a reforma tributária. Precisamos simplificar e estimular que os investidores, que os empreendedores
seja no campo ou seja na cidade, nos serviços, na indústria, na agricultura, no comércio, na área que for, possam gerar empregos. Essa reforma ela é mais importante, sem dúvida nenhuma, do que a reforma da Previdência. Porque hoje o que precisa-se primeiro, para se criar uma tranquilidade para os investidores e também para os consumidores e para a nossa sociedade, é primeiro a gente ter a sensação de que quem consome de verdade nesse país não vai continuar sendo explorado. Pode não ser a unanimidade entre todos os senadores em todos os pontos, como é o meu caso, que eu tenho algumas dúvidas com relação à proposta, mas nós temos a convicção de que aqui, nesta reforma, nesta proposta, é uma proposta limpa, sem jogos espúrios, sem privilegiar setores ou categorias profissionais. E aproveitando que o assunto é reforma tributária, vamos falar de um programa aqui da TV Senado que acompanha de perto tudo o que acontece na economia do país. É o Agenda Econômica, André. Isso mesmo, Isadora. Em agosto, a gente vai ter novidades na programação da TV Senado. E uma delas vai ser no programa Agenda Econômica. Quem vai nos contar sobre o que vem por aí é a editora e apresentadora do programa, Antônia Márcia Vale, que está à frente do Agenda há quase 3 anos. Olá, Antônia, seja bem-vinda. Obrigada, André. Obrigada, Isadora. É isso mesmo, eu vou me afastar temporariamente do programa, mas ele segue firme. Aliás, eu quero deixar claro aqui, destacar que o Agenda é um dos programas mais antigos da grade da TV Senado, André. Verdade. O Agenda começou em 1998 com o jornalista Beto Almeida. Depois seguiu com o Elival Rios, um dos mais experientes repórteres de economia de Brasília. E antes de sua entrada, Antônia, ele foi conduzido também pelo Aloysio Oliveira, nosso colega aqui da TV. E agora nessa temporada ele será feito pelo José Paulo Tupinambá, que passou por várias redações de jornais aqui em Brasília em seus mais de 30 anos de carreira. E o Tupi, como ele é conhecido, também está aqui. Vem para cá, Tupi. Seja bem-vindo. Obrigado, Antônia. Beleza, Tudo bom, Tupi? Bem-vindo. Obrigado. Pois é, eu topei aceitar esse desafio, apesar da enorme dificuldade que eu vou ter. Afinal de contas, é impossível substituir o charme, a beleza e a inteligência dessa apresentadora maravilhosa que é a Antônia Márcia, né? Querido, muito obrigada. Gente, o Tupi, como vocês viram, além de colega, é meu amigo também. Nem posso dizer há quantos anos, porque entrega. E com certeza ele vai tornar o Agenda Econômica um programa ainda mais atrativo para você, telespectador. E cuida bem do programa, Tupi, porque ano que vem eu estou de volta. Com certeza. Empenho não vai faltar. A partir de agosto, nós vamos sempre trazer um tema novo a cada edição, com uma análise aprofundada sobre cada assunto, como é a marca do Agenda Econômica. E apesar de eu gostar muito de macroeconomia, eu vou tentar dar um caráter cada vez mais de serviço, cada vez mais próximo do cidadão, como a própria Antônia Márcia já vinha fazendo. E isso sem deixar sempre de mostrar a ligação dos temas com as discussões que acontecem aqui no Senado. É isso mesmo, o programa ele deve analisar os fatos econômicos sem deixar de mostrar ao telespectador como isso vai influenciar sua vida, seu dia a dia. É isso aí, Antônia. A gente tem que estar cada vez mais perto de quem nos acompanha. E lembrando que o Agenda Econômica tem estreia sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, com reprises durante a programação. Boa sorte, Tupi, nesse novo desafio. Obrigado, Isadora. Obrigado. Boa sorte, Tupi. Gente, vamos indo seguir o dia. Tchauzinho para vocês. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. A Comissão de Constituição e Justiça ouviu essa semana o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, que vem publicando conversas do aplicativo Telegram entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Ele disse que Moro está criando um clima de ameaças à imprensa no país e que ainda vai publicar novas conversas. Logo no início da audiência, o senador Randolph Rodrigues leu uma carta de entidades da imprensa em apoio a Glenn Greenwald. Causa espanto a inércia por parte do governo brasileiro quanto às hostilidades e ameaças sofridas pelo jornalista. Repudiamos qualquer tentativa de cerceamento da atividade jornalística. O editor do site The Intercept falou sobre as ameaças que tem sofrido após a divulgação do conteúdo das supostas conversas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. O jornalista lembrou que fez outras matérias de jornalismo investigativo e disse que não sofreu ameaças por divulgar conteúdos. Greenwald relatou que vem sofrendo publicamente ataques de setores do governo, inclusive de Sérgio Moro,
Moro, que vem questionando a veracidade dos diálogos. Sérgio Moro foi perguntado várias vezes por o Senado, por a Câmara, por muitos jornais, se ele está investigando, se ele tem planos para fazer coisas contra nós. Obviamente, tem notícias que eles estão nos investigando e ele nunca negou, naquele dia, quando a notícia saiu, até hoje, essa investigação. Então, eu acho que isso mostra a mentalidade do ministro Moro, que pelo menos ele quer que nós ficamos com medo, preocupação. Quero deixar bem claro que nós não temos medo nenhum sobre isso. O jornalista falou que não tem ligação com partidos políticos e que o único interesse na divulgação é da informação prestada pelo jornalismo investigativo. Greenwald relatou que a primeira vez que leu o material com as supostas conversas não fez como jornalista, mas como advogado, e disse que o conteúdo o deixou chocado. Sinceramente, chocado, lendo como um juiz que estava falando 5 anos que ele era neutro, negando explicitamente muitas vezes que ele estava colaborando com os procuradores. Eu tinha nas minhas mãos a evidência mostrando que o tempo todo, não às vezes, não nos casos isolados, mas o tempo todo, o Sérgio Moro estava não só colaborando com os procuradores, mas mandando a Força-Tarefa da Lava Jato. Questionado pelos senadores por que não entregou o material à polícia, Greenwald disse que não iria fazer essa entrega porque essa seria uma atitude de países autoritários e não democráticos, e relatou que a autenticidade do material foi feita por parceiros, inclusive pela revista Veja, que apoiou Moro durante 4 anos, e disse também que Moro e Dallagnol até o momento não questionaram a autenticidade das conversas. Qual é o temor que o senhor tem em entregar esse material para uma perícia policial verificar a autenticidade do mesmo? Se, como eu falei, o senhor mesmo no início disse que confia muito nas autoridades brasileiras. Se alguém publicou alguma coisa sobre mim que era forjado, adulterado, falsificado, a primeira coisa que eu faria é mostrar meu telefone aqui. Aqui é meu e-mail que eu estou falando que eu escrevi. E você pode ver no original, aqui no meu telefone, como era. E agora pode comparar para esse jornal que está publicando e vocês podem ver como eles adulterou. O Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, outros integrantes na Força-Tarefa da Lava Jato, nunca fizeram isso. André, e essa foi a última semana de sessão deliberativa no plenário em algumas comissões nesse semestre. Pois é, Isadora. E muitos projetos foram votados e audiências públicas realizadas. Sim, André. E a Agência Senado acompanhou tudo. Vamos conferir no nosso giro de notícias. É isso aí. Na segunda-feira, um dos destaques foi a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, em que especialistas debateram a relação entre a proposta de reforma da Previdência em tramitação e o desemprego no país. Para uns, a reforma é indispensável para o crescimento econômico do Brasil. Para outros, a reforma não resolverá o problema e poderá agravá-lo. Na terça-feira, a Agência Senado destacava a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para explicar o acordo comercial fechado recentemente entre Mercosul e União Europeia. Técnicos da cúpula do Ministério da Economia disseram que o acordo vai trazer ganhos extremamente significativos para o produto interno bruto e a atração de investimentos para o país. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da proposta de emenda à Constituição que determina voto aberto nas eleições das mesas no Congresso Nacional. A proposta segue agora para 2 turnos de discussão e votação no plenário do Senado antes de ser enviada à Câmara dos Deputados. São necessários votos favoráveis de 3/5 dos senadores ou 49 votos. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a aprovação pela Comissão Mista do relatório da medida provisória 881 de 2019. O texto estabelece garantias para o livre mercado, prevê imunidade burocrática para startups e extingue o Fundo Soberano do Brasil. A medida provisória instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica.
A militarização de escolas públicas é uma meta que o atual governo já começou a colocar em prática. Não é um projeto de lei, mas já motivou discursos no plenário do Senado e, como toda boa polêmica, é um bom tema para a nossa coluna Laica. Farda como uniforme escolar. Homens armados fiscalizando o ambiente das crianças. Hasteamento da bandeira nacional todos os dias antes das aulas. Quem defende a gestão militar nas escolas diz que ela ajuda na disciplina e facilita a aprendizagem. Quem critica diz que a rigidez militar é incompatível com a liberdade de pensamento que se espera dos estudantes. Veja agora argumentos a favor e contra com os senadores Stevenson Valentim e Alessandro Vieira. A obediência sem questionamentos do meio militar não é incompatível com o pluralismo de ideias e a criatividade que se esperam dos estudantes? A obediência no meio militar é importante para manter a ordem, a organização, mas ela deve ser compatibilizada com a necessidade de formar cidadãos que tenham capacidade crítica. Sem capacidade crítica, você não tem democracia. Não, eu não acho que tem nenhum processo de tolhimento da questão criativa dentro da obediência, não só no militar. Eu não sei quem foi que criou essa ideia de que só se obedece ao militarismo. As experiências de militarização de escolas têm obtido sucesso na disciplina. Isso pode ser levado pelos alunos para casa e para as ruas? Tem que ser. Na verdade, deveria vir de casa para a escola. Casa, rua, escola. Mas está tendo um processo contrário. Escola, rua, casa. Então, é isso que está uma inversão de ordens. O Brasil como um todo precisa melhorar a questão da disciplina, do respeito aos valores básicos. Isso parte da família, passa pela escola e vem para a sociedade como um todo. Nesse aspecto, a escola militar representa sim um certo avanço, só que ela não tem escala, capacidade de atender a demanda que é imensa do Brasil todo. Na escola militarizada, os professores ficam hierarquicamente submetidos ao comandante militar. O correto não é o educador ser a autoridade maior no ambiente escolar? Sem dúvida, você tem a direção escolar, a cargo de profissionais que são da área da educação, os diretores, coordenadores, supervisores, e isso não passa por hierarquia militar. É uma exceção. Tratar a exceção como sendo a regra, como eu disse, não tem escala, não atende às demandas do Brasil, que são muito grandes. Bom, na escola militarizada, pode até ser que exista hierarquia, como toda a sociedade tem hierarquia. Acho que num formigueiro tem hierarquia. Na comédia abelha tem hierarquia. Eu não vejo problema entre hierarquias. O fato de algumas escolas serem militarizadas e outras não serem, cria uma discriminação entre as unidades da rede pública? A diferença é que a escola militarizada, a escola com militares, ela tem um ordenamento, ela segue disciplina, ela tem um modelo que está se diferenciando dos demais. Vai criar uma diferença, eu não diria uma discriminação, mas uma diferença de tratamento que a gente quer que toda a escola pública brasileira tenha qualidade, respeito, limpeza, funcionabilidade para poder dar aquele resultado que nós desejamos, alunos bem formados. Não adianta você tratar isso com remédios paliativos. Colocar militares para dirigir escolas é atestar que os educadores foram incapazes nessa função? É um grito por socorro. Você percebe que os estados muitas vezes não conseguem dar vazão àquilo que é uma obrigação sua básica, que é a educação de qualidade, e tentam soluções que parecem ser milagrosas. Elas não vão resolver porque, como eu disse, você não consegue dar escala para essa situação das escolas militarizadas. Você precisa, sim, valorizar, qualificar e exigir dos profissionais de educação. Não, eles não são incapazes. Eles estão com dificuldades. Eles apresentam as dificuldades hoje que não é do professor, não é do diretor. A dificuldade vem de uma casa mal estruturada, de uma família totalmente hoje desorientada, perdida, que não sabe lidar mais com os filhos. E temos boas notícias das redes sociais do Senado, André. A página do Senado no Instagram ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores, um aumento de 57% nos últimos 6 meses. É isso aí, Isadora. Já o canal da TV Senado no YouTube atingiu a marca de 400 mil inscritos. É o Senado levando a atividade legislativa para as redes sociais. Acesso rápido, resumido e interativo. É o que a Thaís busca para ficar bem informada com o que acontece no Senado. Pelo fato de ter algumas, como eu posso dizer, algumas leis que eu fiquei bastante interessada, então por este motivo me chamou a atenção de seguir a rede do Instagram, que é a rede que eu participo mais, que eu visualizo mais, então através do Instagram. No dia 5 de julho, a conta do Senado no Instagram, ela chegou a 1 milhão de seguidores.
Ela é a segunda maior conta de órgãos públicos do Instagram no Brasil e agora está se aproximando cada vez mais de virar a primeira. São aproximadamente 3 posts por dia, há alguma variação nisso. E ali o foco é mostrar para as pessoas aquilo que está sendo aprovado pelo Senado, mas também o que está sendo discutido e também informações de interesse público no geral. Por exemplo, as leis que já estão em vigor, nós gostamos de lembrar sobre essas leis, falar dos direitos das pessoas e também dos deveres, e também de serviços que o Senado oferece, como a Livraria do Senado, que disponibiliza muitos livros, a Biblioteca do Senado, os cursos do ILB. Assim como a Thaís, por dia, 1,5 milhão de pessoas entram no canal da TV Senado no YouTube. O YouTube, ele amplia a transparência da TV Senado. A TV Senado foi criada para mostrar as atividades legislativas aqui do Senado, em 1996, mas desde então a gente tem um canal no ar e só para Brasília que a gente faz uma multiprogramação. Mas por meio do YouTube a gente conseguiu ampliar essa cobertura, porque aqui na casa a gente tem atividade legislativa ocorrendo simultaneamente. Então naquelas janelinhas ali a gente monitora todas as atividades que estão acontecendo, às vezes tem 8 comissões, 7 comissões simultâneas e por causa do YouTube a gente consegue transmitir todas elas simultaneamente. Então quem está interessado em acompanhar a Comissão de Constituição e Justiça, que é no mesmo horário da Comissão de Assuntos Sociais, consegue acompanhar as duas pela TV Senado, uma delas, e pelo YouTube, qualquer uma delas. Os dados da integração do público com o Senado nas redes sociais são de impressionar. No Facebook, 3.250.000 pessoas curtem a página. O Instagram acaba de conquistar 1 milhão de seguidores. O Twitter tem 800 mil. O canal da TV Senado no YouTube conta com 400 mil pessoas inscritas. E o LinkedIn, que foi ativado em fevereiro deste ano, já atingiu mais de 15 mil conexões. E é essa galera que abusa da criatividade para colocar o conteúdo nas mídias sociais do Senado. O que a gente faz é, a partir do trabalho dos outros veículos, das matérias que são feitas pela TV Senado, pela Agência e Jornal do Senado e pela Rádio Senado, nós pegamos essas matérias e fazemos um novo tratamento para levá-las para as redes sociais, adaptando essas informações para esse novo ambiente. E a equipe que está nos bastidores da internet se esforça para que mais de 70 vídeos com muita informação cheguem semanalmente até você. Tem uma equipe de internet que gerencia esse canal, mas não faz apenas isso, também gerencia a nossa conta de Facebook e o nosso site na internet. E estamos querendo ampliar as tarefas dessa equipe para também fazer um relacionamento mais próximo com o cidadão e monitorar a marca da TV Senado nas redes sociais, monitorar assuntos de interesse do cidadão para a gente acrescentar nas nossas pautas. A gente quer ampliar o trabalho que essa equipe faz. Tá vendo como é fácil saber tudo o que acontece aqui no Senado? Você tem todas essas opções. Então é só curtir, seguir, se inscrever, se conectar com a gente. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.